Ó Mãe Santíssima, intercedei por nós para que possamos bem compreender os ensinamentos de vosso Divino Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as explicações dos pais da Igreja. Ó Virgem Imaculada, ofereço-vos este trabalho e peço que abençoais aqueles que o ouvirem, e que seja para a maior honra e glória de Deus. Amém. Senhor onipotente, purificai o meu coração e os meus lábios. Vós, que purificastes os lábios do profeta Isaías com carvão em brasa, e dignai-vos, por tal modo, purificar-me com a vossa misericórdia, para que possa dignamente anunciar o vosso santo Evangelho. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, abençoai-me. Que o Senhor resida no meu coração e nos meus lábios, para que anuncie digna e convenientemente o seu Evangelho. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Instituição dos 12. Depois subiu a montanha e chamou a si os que ele queria, e eles foram até ele. E constituiu 12, para que ficassem com ele, para enviá-los a pregar e terem autoridade para expulsar os demônios. Ele constituiu, pois, os 12 e impôs a Simão o nome de Pedro. A Tiago, o filho de Zebedeu, e a João, irmão de Tiago, impôs o nome de Boanerges, isto é, filhos do trovão. Depois André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, o filho de Alfeu, Tadeu, Simão o Zelota e Judas Iscariotes, aquele que o entregou. Comentários dos Pais da Igreja. São Beda. Depois de proibir que os espíritos ímpios o pregassem, elegeu os santos para expelirem os demônios e pregar o Evangelho. Por isso é dito: depois subiu a montanha e chamou a si o que ele queria. Teofilacto, Diócrida. Lucas, por seu turno, diz que ele subiu para orar, pois, depois de mostrar os milagres, orou, ensinando-nos que convém darmos graças quando alcançamos algo de bom e atribuí-lo ao poder divino. Pseudo Crisóstomo. Instruiu também os prelados da igreja a passar a noite em oração antes de fazer a ordenação, para que seu ofício não se torne vão. Tendo então, de acordo com Lucas, amanhecido, chamou os que quis, pois eram muitos os que o seguiam. São Beda. Pois serem chamados ao apostolado não era algo próprio da eleição deles ou de seus esforços, mas da honra e da graça divina. Aquele monte em que o Senhor elegeu os apóstolos também designa a elevação da justiça, na qual seriam instruídos e que deveriam pregar aos homens. Pseudo Jerônimo. Ou Cristo, em sentido espiritual, é o monte desde o qual correm as águas vivas. Prepara-se o leite para a saúde dos pequeninos, a abundância espiritual é reconhecida, e o que quer que seja crido como sumamente bom está estabelecido na graça deste monte. São, pois, chamados ao monte aqueles elevados em méritos e palavras, de modo que o lugar esteja de acordo com os altos méritos. Segue-se e constituiu 12, para que ficassem com ele, para enviá-los a pregar. Pois o Senhor amou a face de Jacó, para que eles estejam sobre os 12 tronos, julgando as 12 tribos de Israel, os que também, em grupos de 3 ou 4, faziam guarda em torno do tabernáculo do Senhor, e levam as santas palavras do Senhor nos ombros das obras. São Beda. Pois neste mistério, outrora, os filhos de Israel acampavam em torno do tabernáculo, de modo que, de toda parte, as tribos estacionassem em um quadrado de 3 em cada lado. 3 vezes 4 são 12, e os apóstolos foram enviados para pregar em 3 grupos de 4, para que, por todas as regiões do quadrado do mundo, batizassem os povos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Segue-se, e deu-lhes o poder de curar as enfermidades e expelir os demônios, para que a grandeza dos seus feitos atestasse a grandeza das promessas celestes,
e fizessem novas coisas aqueles que pregariam o que é novo. Teofilacto Diócrida. O evangelista conta os nomes dos apóstolos, para que, em ordem a evitar os falsos apóstolos, sejam conhecidos também os verdadeiros. Segue-se e impôs a Simão o nome de Pedro. Santo Agostinho. Que ninguém pense que Simão recebeu agora o nome de Pedro, para que não haja contradição com João, que recorda ter isto sido dito muito antes. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Marcos, por sua vez, recordou isto recapitulando, como quisesse contar os nomes dos 12 apóstolos e tivesse a necessidade de mencionar Pedro. Quis insinuar de modo breve que ele antes não era chamado assim, mas que o Senhor lhe impôs este nome. São Beda. Por isso quis o Senhor chamá-lo antes de outro modo, para que, pela própria mudança do nome, fosse invocado um mistério, pois Pedro, em grego ou latim, é o mesmo que Cefas, em siríaco, e em ambas as línguas o nome é derivado de pedra, e nem há dúvida sobre aquela pedra que Paulo disse. A pedra era Cristo. Pois, assim como verdadeira luz era Cristo, e ele concedeu aos apóstolos que fossem chamados de luz do mundo, assim também a Simão, que cria na pedra, Cristo concedeu o nome de pedra. Pseudo Jerônimo. Da obediência, que significa Simão, sobe-se ao conhecimento, que significa Pedro. Segue-se Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago. São Beda. Que se subentenda pelo que vem acima, tendo subido ao monte, chamou a si. Pseudo Jerônimo. Tiago, isto é, o que tem suplantado todos os desejos da carne, e João, que pela graça recebeu o que outros adquirem pelo trabalho. Segue-se, aos quais pôs o nome de Boanerges. Pseudo Crisóstomo. Ele assim chamou os filhos de Zebedeu porque deviam difundir para todo o orbe terrestre as grandes e brilhantes proclamações da divindade. Pseudo Jerônimo. Ou por isso se dá a conhecer o sublime mérito dos três, que mereceram ouvir no monte os trovões do Pai, que disse sobre o Filho através de uma nuvem trovejante: Este é meu Filho amado. E para que eles, pela nuvem da carne e pelo fogo da palavra, espalhassem como chuvas os raios pelas terras, de modo que a misericórdia apague o que o julgamento queima. Segue-se. E André, que de maneira viril faz violência contra o que nos causa perdição, de modo que isto sempre tenha nele uma resposta de morte, e sua alma esteja sempre em suas mãos. São Beda. Pois André é um nome grego e se traduz como viril, de andros, que é homem, pois aderiu ao Senhor de modo viril. Segue-se e Felipe. Pseudo Jerônimo. Que é a boca da lâmpada que pode iluminar com a boca o que o coração concebeu, e a quem o Senhor concedeu a abertura da boca que ilumina. Sabemos que este modo de falar é próprio das divinas Escrituras, pois os nomes hebraicos são postos para significar algum mistério. Segue-se e Bartolomeu, que é o filho que suspende as águas, isto é, daquele que diz: Mandarei as nuvens que não derramem chuva sobre ela. O nome de Filho de Deus se adquire pela paz e pelo ato de amar os inimigos. Bem-aventurados os pacíficos, porque são filhos de Deus. E amai vossos inimigos, para que sejais filhos de Deus. Segue-se. E Mateus, que é doado, a quem foi concedido pelo Senhor que não apenas alcançasse a remissão dos pecados, mas que fosse admitido no número dos apóstolos. E Tomé, que é o abismo, pois os homens sábios proferem muitas coisas profundas pelo poder de Deus. Segue-se. E Tiago, filho de Alfeu, isto é, do douto, ou do milésimo, aquele de cujo lado mil cairão. Este é outro Tiago, aquele cuja luta não é contra a carne e o sangue, mas contra a perversidade espiritual.
Segue-se e Tadeu, ele é o córculos, isto é, aquele que cultiva o coração, que conserva seu coração com toda a proteção. São Beda. Tadeu é o mesmo que Lucas, no Evangelho e nos Atos dos Apóstolos, chama de Judas, irmão de Tiago, pois era irmão do Tiago, irmão do Senhor, como ele próprio escreveu em sua carta. Segue-se e Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, que o entregou. Citou isto com um acréscimo, para distinguir Simão de Pedro e Judas Iscariotes de Judas, irmão de Tiago. Simão é chamado cananeu por causa de Caná, aldeia da Galiléia. De outra parte, Judas é chamado de Iscariotes pela aldeia na qual nasceu, ou por causa da tribo de Issacar. Teofilacto Diócrida. Mas por que é contado entre os apóstolos? Para que aprendamos que Deus não repele ninguém por conta da malícia futura, mas, por conta da virtude presente, faz com que seja considerado digno. Pseudo Jerônimo. Simão, por outro lado, se traduz como o que depõe a tristeza, pois são bem-aventurados os que choram agora, pois serão consolados. Cananeu, por seu turno, se diz cioso, zelotes, a quem o zelo da casa de Deus devorou. Judas Iscariotes é aquele que não apaga seu pecado pela penitência, pois Judas se traduz como o que confessa ou como orgulhoso, já Iscariotes como memorial da morte. Há, pois, na Igreja muitos confessores soberbos e orgulhosos, como Simão, o mago, Ário e os outros hereges, cuja memória mortal é tornada célebre na Igreja apenas para isto, para ser evitada. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã.